Eu tenho dito aos irmãos que há uma ciência oculta no sentido de que ainda não foi conhecida da maioria dos homens, embora ela tenha sido revelada já a muitos dos enviados, os mestres, os profetas, os sábios rabinos. Muitos homens tiveram acesso a esse nível de conhecimento. Outros também receberam revelações, mas ainda não era o tempo da chegada do reino e por isso essas coisas elas não poderiam ter sido anunciadas fora do tempo, fora da época. E estão sendo anunciadas agora em face de se aproximar a cada dia os tempos apocalípticos, os grandes desafios que esse povo vai viver para que chegue então a nova ordem, para que se estabeleça no mundo um novo estilo de vida, uma maneira diferente, superior de viver, onde os homens se tratarão como irmãos, cuidarão uns dos outros, porque a vida de uma civilização não pode existir onde permanece presente o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o falso saber, a ciência sem Deus. Não pode haver futuro para uma humanidade que se encontra contaminada com esses sistemas. Infelizmente, o homem, por todo esforço que ele tem, ele não consegue vencer a sua própria ignorância, a sua própria imperfeição. Não no que toca às coisas visíveis, mas às coisas invisíveis. Quando olhamos para as Escrituras, a gente, se for cuidadoso, se nós estivermos em busca de aprender, nós vamos perceber que aqui há muito mais do que conceitos religiosos, conceitos de onde se tiraram as religiões. Há muito mais. Esse salmo, por exemplo, o salmo de número 90, que nós vamos examinar hoje, eu peço aos irmãos que abram as suas escrituras. Esse salmo, quando a gente lê assim, superficialmente, parece apenas um salmo belíssimo, onde o Senhor diz que é um lugar onde nós podemos nos abrigar e tudo mais. Mas olhando os detalhes, nós começamos a perceber que há muito mais, é muito profundo o ensinamento. Então avançamos entrando na porta dessa ciência ainda oculta, mas que será um dia de conhecimento de toda essa humanidade, porque é ciência mesmo, só que é a ciência de Deus, a ciência divina. É o conhecimento que sustenta a criação que nós vemos. Evidentemente pertence ao mundo do pensamento, ao mundo da alma, ao mundo do espírito. Não pertence ao mundo que o homem pode perceber com as suas mãos, perceber com seus olhos, sentir com seu tato. Não, não é isso. É algo além do mundo visível. Está, assim, no dizer mais comum, além do Big Bang, além, está fora da dimensão que nós conhecemos como tempo, espaço, matéria, está fora desse âmbito. É algo que nós precisamos um dia ainda tomar ciência dessas maravilhas. Então, olhando aqui os detalhes, né, desse salmo, alguns detalhes de autoria de Moisés, né, a oração de Moisés, um homem de Deus. Alguns dizem que é do próprio Moisés, o grande líder do povo, o grande profeta, legislador. Outros dizem que não, que deve ter sido de um outro homem chamado Moisés. Mas o conteúdo é, sem dúvida, vindo do coração de Deus. E não foi um homem qualquer que recebeu esse salmo, com toda certeza. Então, ele inicia dizendo assim, que o Senhor, ele é o refúgio do povo.
E a Escritura, evidentemente, pode ser usada por qualquer pessoa, que pode crer nesse Deus, que pode tê-lo como refúgio. Mas esta palavra ela é especialmente dedicada ao nosso povo, ao Israel bíblico. É o povo escolhido há muito tempo para estar à frente da orientação das nações. Isso não aconteceu ainda. Os sábios judeus, os rabinos, eles sabem que isso não aconteceu ainda. Eles acham que não foram bem-sucedidos na tentativa de mostrar o Deus Altíssimo para o mundo, mas não é verdade. É que ainda não chegou a hora, porque é preciso que as profecias se cumpram. Elas não se cumpriram ainda. Então, este Deus, o pensamento de que existe algo que, mesmo não sendo do nosso conhecimento pleno, está por trás de tudo, de todos os eventos visíveis, perceptíveis. Está por trás da história, do tempo, das coisas. Este Senhor, este ser, é para o nosso povo como se fosse um abrigo. A qualquer tempo, diante da guerra, diante da doença, dos medos, da morte, da alegria, da tristeza, de qualquer situação, ameaças, perseguições, calúnias, todas essas coisas. Ele tem sido para nós o abrigo. Em todas as gerações, desde quando começou a história do nosso povo. Porque ele tem se mostrado zeloso com o seu povo. Ele tem se mostrado cuidadoso com o seu povo, apesar de uma história difícil. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, a gente vê que verdadeiramente é uma história de homens. Homens comuns que viveram num tempo selvagem, num tempo embrutecido. E como é que esses homens que viveram nesse tempo teriam uma visão civilizada das coisas, ou teriam um comportamento mais perto daquilo que nós achamos adequado do ponto de vista do nosso Deus? Não podia ser. Então, a gente olha durante essa história, mesmo com o povo em desobediência, em idolatria, e fazendo tantas coisas tristes, o nosso Deus é um Deus que sempre zelou desse povo, cuidou desse povo, instruiu, trouxe sofrimento, provas, provou durante 40 anos no deserto. 40 anos de prova, de provações no deserto. Por que esse povo foi provado? Porque eram as mesmas almas, as almas que estão hoje aqui, vestindo outros personagens. Nós estivemos lá, evidentemente. Não digo que todos, mas uma boa parte do nosso povo, daqueles que estão junto de nós, com certeza, estiveram vivendo lá naquele período dos 40 anos, em que Deus disse que teria nos deixado ali para nos provar. E por que ele iria fazer isso? Para depois nos matar, tirar a nossa vida, e que ninguém que saiu do Egito entrou lá, exceto 2 ou 3. Os demais morreram todos. E por que foram provados e morreram? Não viram a terra prometida? É claro que não pode ser isso. Está fora do contexto, irmãos. Deve haver alguma coisa por trás disso. E o tempo fez com que fosse revelada a verdade. Ela fosse revelada para nós. Quer dizer, na verdade, ele tratava das mesmas almas que iriam nascer na geração futura, lá na Canaã prometida, entrando assim na terra da promessa feita lá atrás, quando eles saíram do Egito. Esse é o nosso Deus, é o Deus da perfeição. Então, ao longo de todo esse tempo, Deus está trabalhando as almas. E nós temos que nos alegrar por isso e nos sentir partícipes do que Deus está fazendo.
somos os representantes de Deus nesse tempo, todos nós. Nós, aqui nessa pequena comunidade, outros homens estão sendo despertados em outros lugares, outros líderes do nosso povo, estão sendo despertados em outros lugares, profetas, porque o reino de Deus está próximo, e os eventos apocalípticos também, e problemas gravíssimos que nós teremos que enfrentar também estão se aproximando muito rápido. E mais do que nunca, o nosso Deus ele vai ter que ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque ele tem sido de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem que revelou a esse homem esse conhecimento? Que existe um ciclo que se inicia na eternidade de existência relativa, onde o universo começa o processo de caminhada em busca de um estado de perfeição que se encerra na eternidade. E que Deus é o poder que opera esse ciclo universal, que os homens nem sabem, não têm nem ideia de como funciona. Começaram aí já os primeiros ensaios, no sentido de entender como é que tudo começou e quando tudo vai se encerrar. Mas o homem está muito longe de saber as coisas relacionadas com esse ciclo criativo. Iniciou lá no Big Bang e vai terminar. Não num Big Crunch, que eles dizem, né, que é uma grande destruição. Absolutamente, vai terminar num estado de perfeição, quando fecha o ciclo da eternidade. Na eternidade da criação relativa, onde nós estamos inseridos, onde há tempo, espaço, matéria, tudo que nós vemos, o movimento. Em resumo, há espírito. Quando cessar de haver espírito, a criação cessa. Nós voltamos ao seio do Pai. Pode ficar tranquilo, ninguém vai perder a consciência, tá bem? O ensinamento aí ainda não está devidamente adequado para ser revelado nesse momento, mas nós vamos saber de coisas maravilhosas no mundo futuro, na chegada do Rei, acerca do universo, dessas coisas fantásticas que nós vemos diante de nós. Então, ele entende que há um poder maior que governa desde o início até o fim da criação. Como é que esse homem sabia disso nessa época? Não é uma ciência isso? Não é ciência isso? Não é ciência. O cientista não sabe. Começou, uma hora vai parar de expandir, vai voltar e vai voltar à destruição. O outro acha que vai expandir para sempre. Os cientistas não se entendem em torno de nada. Eles não consideram Deus, porque acham que Deus é o Deus das religiões. E absolutamente. O Deus das Escrituras não é o Deus das religiões. É um outro Deus. Desconhecido das religiões. Infelizmente. Mas isso tudo vai mudar, irmãos, porque no mundo futuro, primeiro que não vai haver religiões. O mundo vai se encher do conhecimento do Senhor. Não é que as pessoas vão saber que existe Deus, não é isso. É do conhecimento. O conhecimento do Senhor é a ciência de Deus. É isso. Vamos ver se o pessoal caicia, né? Nosso povo, porque os ímpios vão continuar na impiedade, vão continuar fazendo coisas doidas, loucas, se achando aí como o pessoal vai. Deixa a hora que o céu cair sobre a cabeça deles, né? Vai cair, verdadeiramente. Então, assim, impressiona cada coisa que a gente lê, porque é ciência. É ciência. Olha o versículo 3, né? O tradutor deve ter ficado maluco quando ele traduziu isso aqui. Tu reduzes o homem à destruição. Que destruição? Como que Deus reduz o homem à destruição? De onde é que ele tirou isso? Na verdade, o homem, ele sai. Ele é gerado no seio do próprio Deus por uma fragmentação da própria divindade. Ele gera uma consciência individualizada. Por isso nós somos chamados de deuses pelas Escrituras. Nós não somos homens, nós somos deuses vivendo na criação, em forma de homens. Então, quando nós saímos da divindade, vamos
usar uma linguagem bem fácil de entender. Quando a nossa alma desprende da divindade, ela é lançada num estado de simplicidade, assim como a própria criação. Quando o universo é gerado, ele é gerado num estado caótico, mas ele sai da divindade. É como se fosse uma descida. E a alma faz essa descida. Por isso que está escrito que ele reduz o homem, mas não a destruição, é a simplicidade. Porque o homem é divino. A alma do homem é uma fragmentação, é um lampejo. É como se fosse uma faísca da própria divindade. Isso é maravilhoso, irmão. É pouco. Acha pouco. Sendo você divino, convém que a gente não ande nos caminhos do nosso Deus, do nosso Senhor. Pensa nisso. Tu reduzes o homem à destruição. Não é a simplicidade, porque era divino. Não tem a história lá que o Adão saiu do paraíso e desceu com a Eva, foram expulsos e tal. É claro que as religiões não entendem nada disso. Aí criaram essa história de expulsão. Mas não tem nada disso. Vai ler o Gênesis lá. Você vai ver que Deus criou a terra e não tinha quem lavrasse a terra. Então ele pegou e criou o homem e a Eva para poder lavrar a terra. Não foi uma questão de pecado, expulsou do paraíso. Essa concepção não existe nas escrituras sagradas. Preste atenção. Lê lá direitinho, com cuidado. Você vai ver que a ciência de Deus está ali. Então, essa história do Adão e Eva, essa passagem aqui do versículo 3, reduzes o homem à destruição, à simplicidade. Reduz, porque tornou o homem era divino e se tornou o homem uma criatura mortal, uma criatura simples, que vai viver na terra, numa terra selvagem, numa terra embrutecida, como foi desde o começo da história. Segundo comprova a própria ciência. A ciência está certa, não está errada, não. Nós temos que sair fora desse conceito de criacionismo, que é uma coisa que inventaram, porque como não tem explicações, inventaram essa história de criacionismo, porque Deus, sendo Deus, ele faz qualquer coisa. Ora, isso é um raciocínio simplório demais. Uma coisa miúda. A ciência está certa. Ela só não tem Deus. Quando ela colocar o Deus lá, você vai ver como é que fica tudo maravilhoso. Os cientistas precisam entender o Deus Altíssimo, Deus de Israel. Não é entender Deus de religião. Claro que eles não vão entender, porque não há quem aguente o Deus que as religiões revelaram, né, irmão? Dá uma olhada na televisão. Dá uma olhada nisso. Tudo bem, democracia, liberdade, não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, tudo bem. Deixa o pessoal acreditar do jeito que eles podem acreditar. Mas existem coisas mais sérias, idôneas e graves que os homens de ciência, eles precisam conhecer. Porque é o futuro do mundo. Então não podemos condenar a ciência, nem os homens de ciência. Infelizmente, não apresentaram a eles o Deus verdadeiro, Deus Altíssimo, que é desconhecido, inclusive de nós. O apóstolo Paulo dizia que ele habita na luz inacessível. Como é que nós podemos dizer que nós tivemos acesso? Claro que nós não tivemos acesso, mas nós temos uma forma de entender o nosso Deus e ele se revelou a nós de uma maneira que nessa condição que hoje nos encontramos, nós podemos perfeitamente saber quem ele é e o que ele faz, como é que ele cumpre os seus desígnios. Nós podemos entender, mas não significa que nós estamos sabendo da plenitude do nosso Deus. É claro que não. Estamos muito para trás ainda. A Terra é um mundo muito limitado. Muito atrasado ainda, infelizmente. A seguir ele fala assim, tornai-vos filhos dos homens. O versículo 3, estamos no versículo 3 ainda. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Tornai-vos o quê? É para que a gente se transforme em filho dos homens? Tornar um filho do homem? Ou voltar? Tornai-vos filho dos homens, só tirar a vírgula aqui. Desceu, volte para casa.
Porque a criação é uma viagem. Nós saímos de Deus, descemos na criação, junto com o universo, no estado caótico, e a mente divina vai aperfeiçoando o ambiente onde nós vivemos, e nós vamos ascendendo para Deus e despertando a nossa mente, a nossa percepção, a nossa compreensão da obra que está à nossa volta, inclusive descobrindo Deus, porque na descida nós perdemos a nossa divindade, como se perdêssemos nossa natureza divina no paraíso, na linguagem simplória das religiões. Os irmãos estão entendendo? Não é difícil compreender. Mas o que ele está falando aqui? Na verdade, ele está falando do ciclo criativo. Que nós somos reduzidos a nada, e ele diz assim, ou você torna filho dos homens, torna-se homem. Nós vivemos num tempo que nós éramos parecidos com bichos. Os irmãos sabem disso. Ou a ciência está enganada, ou é mentira tudo que a ciência descobriu. Então, há um processo em que nós saímos de um estado de simplicidade e nos tornamos homens. Existe esse processo? Pois está escrito aqui que existe. Também pode se interpretar como se nós voltássemos de um lugar que nós viemos para a casa do nosso Deus. Então, a criação é a viagem, não é a chegada. Isso é muito diferente da história da gente viver com Deus no paraíso. Os irmãos estão entendendo? A descida e a subida é que é a existência do ser. Quando nós chegarmos na casa do Pai, tudo se encerra. E as almas voltam ao seio do Criador. E a criação se desfaz. Ela volta ao seio do Criador. E então só fica a eternidade, como sempre foi. O que dizem os sábios, e eu acho lógico, é que logo a seguir inicia-se um novo ciclo criativo, onde as almas vão existir novamente. Desce e sobe novamente, e assim, sucessivamente. Pode ser para sempre? Pode ser. Pode sempre ter existido o ciclo criativo? Possivelmente não. Porque senão o ciclo seria eterno como Deus. O que se sabe é que ele sempre existiu. Em determinado momento, ele resolveu criar todas as coisas. E então, há esse ciclo que ocorre de eternidade a eternidade. Entendemos assim. Mas o que importa é que nós existimos e estamos fazendo essa viagem maravilhosa para desfrutar da grande obra do nosso Pai, do nosso Deus. Isso é fantástico, irmãos. Uma coisa inimaginável que está sendo revelada há muito tempo, é que nós não percebíamos. Mas está aqui, ó, isso é ciência. Isso é ciência. Ciência. Ele começa aqui, inspirado, né, pelo Espírito, ele começa aqui a falar de coisas assim. Tudo é ciência que ele fala. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. O tempo para Deus não é nada. Enquanto para nós demora para passar, para Deus 1000 anos é como um dia. E há essa diferença de tempo? É claro que há diferença de tempo. Nós existimos na região visível da criação. Dentro da própria região visível, há uma diferença de tempo, em função da velocidade do lugar onde o ser existe. Nós sabemos que existem outros mundos habitados. Vamos imaginar que seja num lugar que está se movendo numa velocidade diferente da nossa velocidade. Lá o tempo é mais lento do que aqui. Isso assim, é ciência. Muito bem, vamos imaginar que Deus é a eternidade. Se Deus é a eternidade, lá não tem tempo, os irmãos concordam? A eternidade não tem tempo, ela simplesmente existe. Não há eventos temporais. Imaginemos que aqui no lugar que nós estamos seja o lugar onde o tempo corre, de diversas maneiras, um pouco mais lento, um pouco mais rápido e tal, em função da relatividade da criação. Mas se existe tempo, matéria, existe energia, espaço, e tudo que nós conhecemos pela ciência. Muito bem, vamos imaginar que a gente atravessasse para o outro lado e começássemos a viajar em direção à eternidade, ao lugar onde está Deus. Se ele é a eternidade e não tem tempo lá, é claro que quanto mais nós nos aproximarmos de Deus,
o tempo se torna diferente do tempo aqui, do lugar onde nós existimos. Os irmãos estão compreendendo? É como se nós subíssemos uma escada para perto de onde mora Deus. Quanto mais a gente subisse a escada, mais o tempo se tornaria lento, em relação ao lugar onde nós vivemos aqui embaixo, mas não em relação à pessoa que está subindo. Entendeu, irmão? Isso é teoria da relatividade. Isso aqui é ciência. Ciência. Por isso, irmãos, eu digo, que maravilha é isso tudo aqui. Como que isso tudo foi escrito por pessoas há muito tempo atrás? É porque veio de Deus. Não é invenção, não. Não é invenção. Veio de Deus, irmãos. Veio do Criador para nós, para mostrar a gravidade, a profundidade de todas as coisas. Nós precisamos nos alegrar. Olha quanta coisa boa. Nós já descobrimos que a gente não morre. Descobrimos que a gente vai voltar daqui a pouco para cá de novo, quando partir para lá. E nós somos imortais. Isso tudo não é bom? É maravilhoso. Que Deus está no comando de tudo. Se Ele é o refúgio, se Ele é a fortaleza, se Ele é o nosso abrigo, é claro que Ele está no comando de tudo. Tudo que se passa conosco não passa de experiências que nos credenciam a algo que ainda não chegou. Não é maravilhoso? Não é bom a gente saber que Deus está trabalhando a nossa alma? Trabalhando nossos filhos, nossa mulher, nosso marido, mesmo desgastando. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que não deveria fazer e tal, mas tudo isso é experiência da alma. A alma tem que viver experiências. Para que todos nós nos credenciemos um dia a viver no reino de Deus, no mundo novo, a nova civilização, que vai substituir a civilização atual. Não é destruição divina, não é nada. É o homem arrumou uma confusão. Ele arrumou confusão. E agora não consegue se livrar dela. Não consegue se livrar. Eles arrumaram tanta confusão, criaram tanta doutrina, tantos sistemas, e acharam bonito que cada um pensasse aquilo que quisesse e vivesse do mesmo jeito que quisesse. Pronto, agora ele arrumou uma confusão danada, não consegue se livrar disso. Não tem política, não tem doutrina, não tem filosofia, não tem ninguém, nem um sábio, nem cientista, ninguém consegue pôr ordem na bagunça que virou o planeta. Virou uma desordem generalizada. Porque a desordem ela é invisível, o sujeito não sabe. É invisível. Eles não sabem disso. Uma destruição vai acontecer, não tem como não acontecer. Mas vai sobrar o pessoal que vai arrumar a casa, né? Os salvos, as nações escolhidas, eles vão permanecer no mundo. E o mundo vai seguir a sua história, não vai ter destruição, ninguém vai sair voando para o espaço. E isso que eu vos digo, essas coisas que nós estamos falando aqui estão bem fundamentadas nas profecias. Bem sustentada pela palavra que veio de Deus. Então nós podemos crer verdadeiramente que estamos sendo preparados mesmo para uma vida nova, para coisas que estão além do nosso entendimento ainda, mas nós vamos compreender melhor com a aproximação do reino. Versículo 5. Ele falando que o Senhor nos leva como uma corrente de águas. Olha o movimento do Espírito. Né? Isso é lindo demais. Uma corrente de águas. Parece como se fosse um sono. Né? Um sono. A gente é embalado pelo Espírito de Deus. Veja, irmãos, nós não temos domínio sobre o sono, não é verdade? Senão a gente não teria problema para dormir, não é mesmo? Tem gente que, eu queria dormir, mas não consigo. Outra hora, não quero dormir, mas dorme. Então a gente não tem controle sobre isso. É como se algo agisse sobre nós em obediência a um determinado plano que nós desconhecemos. Então o sono é algo que foge ao controle da alma. Nós sonhamos coisas que nós não queremos sonhar. Não é verdade? Nós passamos uma noite que nós não sabemos como ela vai ser. A gente vai deitar daqui a pouco para dormir. Nós não sabemos o que vai acontecer durante o nosso sono. Porque é o poder de Deus que está nos embalando, nos conduzindo, como se fosse um rio
que vai desembocar no amanhecer. O sono é como uma viagem. Nós saímos da realidade visível e entramos no mundo do espírito, do pensamento, nesse mundo da existência de Deus, da existência das coisas que sustentam a criação. Então vamos como se fosse fazemos como se fosse uma viagem, vamos como se fosse um rio. E quando nós acordamos é como se nós chegássemos num lugar conhecido. Por isso ele faz essa comparação aqui. De manhã, como a erva cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Os irmãos devem se lembrar, acho que uma reunião atrás, eu estava comentando sobre essa imagem, né, que eles usam da flor bonita, que lá para o meio-dia começa a murchar e à tarde ela já vai secando, para nos falar que a vida ela é insignificante diante de Deus, do poder de Deus. Não é que a vida não é nada, não é isso, absolutamente. A vida é a maior experiência que nós podemos experimentar como filhos do Altíssimo. A vida é aqui que se vive, não é lá do outro lado. Só estamos completos quando nós estamos vivendo aqui, nesse lugar. Então, o que ele quer dizer aqui é que tudo que nós achamos que é muito grandioso não é nada. Não é nada perante o nosso Deus, perante o poder de Deus, que tudo conduz, tudo conduz. Então, quando a gente começa a prestar atenção, a gente percebe como esse Deus é maravilhoso, irmãos. Como esse poder nos envolve, nos guia, cuida de tudo. É Deus. É Deus. Aqui no versículo 7, ele diz que nós somos consumidos pela ira de Deus. Que jeito que é isso? Então, Deus, a ira dele vai nos destruir? Não pode ser. Olha a dificuldade que os tradutores cristãos, eles tiveram de traduzir uma coisa que eles não entendiam. Somos consumidos pela ira de Deus? Não é possível. Então, do que ele estava falando aqui? É que nós somos, na verdade, conduzidos, não é consumidos, conduzidos, na verdade, pela lei de Deus. O que é a ira de Deus? É a lei que governa a nossa existência. Nosso ir, vir, as coisas doidas que fazemos, corrige com uma reação contrária. É assim que funciona. Então não é que nós somos consumidos. Né? Assim, pode ser que a nossa vaidade seja consumida, o nosso pretenso saber. Pode se interpretar também dessa forma. Que a lei de Deus, o sistema de Deus, nos primeiros tempos da alma, há apenas o instinto que governa a alma. A alma vai sendo levada pelas vidas, pelo seu instinto, que é a inteligência primitiva, que governa o ser, até que a alma começa a pensar. Então, em determinado momento, ela é chamada por Deus. E mais adiante, lhe é revelada a lei, para que a lei sirva de referência para a sua conduta. Claro que isso só tem sentido se a alma for eterna, e se ela nascer continuamente, participando da mesma civilização onde ela está vivendo. Se ela tiver uma vida só, não tem sentido nenhum. Pode fechar as escrituras e jogar fora. Não tem sentido nenhum, evidentemente. São coisas reveladas em tempos passados que não tem nada a ver com o tempo presente. Mas se as almas forem as mesmas, tem tudo a ver. Os irmãos concordam comigo? Os que não concordam, se tiver alguma explicação melhor, escreve. Então somos, na verdade, trabalhados pela lei de Deus. Somos angustiados pela lei de Deus. É claro que somos angustiados. Ela passa a ser o quê? Um freio. Por que o pessoal não gosta de Deus? O pessoal, os liberais, não gostam de Deus porque Deus fala, não faz. Eu quero fazer, porque eu quero, tenho vontade, minha liberdade, meu sonho, o corpo é meu, vou fazer o que eu quiser com o meu corpo e tal. Então faça. Pensa que Deus vai dizer não faça? Faça. Quer fazer? Faz. Não tem problema nenhum, não. As consequências virão depois, claro.
Às vezes nessa vida, ou às vezes em outra vida, ou às vezes na eternidade, quando a gente passa pelos céus, região da eternidade, que nós chamamos, né? Que na verdade é a parte mais ligadas ao plano superior, lá onde habita o nosso Deus. Ali o sujeito sofre as consequências dos seus atos, das coisas malucas que ele fez, que ele contrariou as leis da natureza. Não é lei religiosa, é lei da natureza. Leis de Deus são leis naturais. Que o sujeito contraria uma regra, tem uma consequência. Ele existe aqui, continua existindo do outro lado. Só morre o corpo. Por isso que é uma bobagem o sujeito se matar. Né? Às vezes o sujeito se mata por desespero, por ignorância, uma série de fatores que são vistos por Deus aí até com relatividade de consequências. Mas ninguém deve sustentar essa ideia, porque tem gente que sustenta essas ideias, né? Intelectuais, não sei o que e tal, esses liberais. Não deve se matar porque é uma perda de tempo, só vai matar só o corpo, só mata a casca. A alma continua existindo do outro lado com os seus problemas. E mais com o problema do suicídio. Então, não é solução. Não é solução para os males da pessoa. Os liberais não gostam de Deus, porque Deus diz não, não faça isso. Não minta, não adultere. A vida é estabelecida em cima desse modelo, que é o modelo da criação. Não quero fazer diferente. Então vai, faça. Se enfie na experiência e depois você vai dar conta do que vai acontecer com você. Né? Depois ele vai se ajustar, mas deixa o sujeito fazer. Então a lei de Deus, ela oprime a nossa liberdade. É claro, é um freio para nós. Se não há Deus, tudo pode. Tudo pode, posso fazer qualquer coisa. Se há Deus, tudo pode também. Porém, há consequências. Diante de ti, puseste os nossos pecados. Ele está falando aqui em cima, no versículo 7, né, somos consumidos tal, pela lei, né, pelo teu furor, que a ira de Deus é a lei. Logo a seguir ele fala, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Está tratando das transgressões das regras. Puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, né? Até aqueles que são ocultos, nós nem sabemos que são pecados. Tudo é colocado à luz do teu rosto diante de ti, porque tu sabes de todas as coisas. Os nossos dias poéticos vão se consumindo na tua indignação. Deus está indignado com a gente, né? Criou a gente, lançou a gente num mundo primitivo desse, está indignado com a gente ainda. Claro que não pode ser isso, né, irmão? A interpretação aqui está equivocada, assim, a tradução está equivocada. Os nossos dias vão passando no quê? Na tua paciente espera. Deus quer ver o reino chegar, todo mundo ser feliz. É como se ele ficasse ali esperando a gente sair desse atoleiro que nós nos enfiamos desde quando tudo começou. Porque isso é assim a criação. Então, ele é maravilhoso, ele quer a nossa felicidade. Então, o salmista ele percebe como se fosse uma impaciência de Deus. Né? Ele quer que a gente saia logo disso. Ele colocou aqui indignação. Passamos os nossos anos rapidamente, como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns homens, pela sua robustez, chegam a 80, a vida já é canseira. Então, ele não é que ele está falando que a vida não serve, ele está dizendo que a nossa vida em relação a essa grandiosidade de Deus é uma coisa insignificante, mesmo vivendo 80 anos. O orgulho dessas pessoas, e aí vale para essa gente que tem orgulho, cheio de história, uma hora é orgulho porque é rico, outra hora é orgulho porque é estudado, outra hora é orgulho porque é de uma raça, outra hora é orgulho não sei porquê, porque é bonito, porque, enfim. O orgulho dessa gente vai chegar um momento que vai acabar. Vem a idade, vem a doença, vem a tristeza, vem a ira de Deus vem sobre o sujeito. Esse tal da indignação vem sobre o sujeito. Né? O furor, a ira divina,
vai desgastar a sua vaidade. Cedo somos cortados. Ele pôs aqui, né? E vamos voando. Voando para onde, meu irmão? O tradutor, vamos voando para que lugar? Não é verdade? Então, vamos seguindo. O fluxo da vida continua seguindo, não é porque morreu. Acabou os 80 anos, a gente morreu, acabou, todo mundo chora e tal. Claro que a gente chora por separação, pela experiência que nós vivemos juntos e uma série de outros fatores, evidentemente. Mas não há razão nenhuma para a gente chorar quando um velhinho deixa a vida terrena, irmãos. Não há razão nenhuma. Pessoa com 80, 90 anos, deixa a pessoa ir embora. Ela vai voltar daqui a pouco, na família dela. Mais uma geração ou outra já está voltando. Não, o sujeito já cumpriu a sua tarefa, cumpriu a sua missão, vamos dizer assim, né? Porque a vida é mesmo uma missão credenciadora para a alma, para ela viver no futuro. Aí quando o velhinho vai embora, todo mundo entra em pânico. Precisamos ter uma visão diferenciada se nós somos mesmo o povo de Deus e se nós cremos mesmo no Deus de Israel. Temos que ter uma visão diferenciada em relação a essas coisas. Então, cedo se corta, chega a hora que a nossa vida se encerra, naturalmente. Naturalmente. Daqui a pouco estou indo eu, está indo o outro também, assim, a gente vai seguindo. Vamos voando. Quem conhece o poder da sua ira, ele está perguntando sobre a ação do poder de Deus. Né? És tremendo, assim também é o seu furor. Ele está falando aí de como é que Deus pega firme. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Contar que jeito? Hoje é quinta, amanhã é sexta, hoje é dia 9, hoje é dia 9, amanhã é 10. Não, não é isso, irmãos. Ensina-nos a entender, a viver os nossos dias, a viver, a experimentar a vida, a olhar pelos dias que passaram e ver como esses dias foram sábios. Ainda hoje eu li um salmo aqui, até pensei em falar sobre ele, né? O salmista diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que esteve ao nosso lado ao longo de toda a nossa história, que teria sido de nós. Então nós precisamos, em alguns instantes, refletir sobre a nossa vida, o que vivemos. A pessoa não fica reclamando do que aconteceu, mas Deus esteve conosco naqueles momentos difíceis que nós passamos. Porque o inimigo, existe um inimigo, ele poderia ter nos engolido vivos. E o Deus de Israel esteve conosco. Estivemos doentes, mas hoje estamos saudáveis. Estivemos sendo perseguidos, mas hoje nós estamos livres. Estivemos famintos, hoje temos o que comer. Sem casa, temos onde morar. Solitários, temos irmãos aos montes. Família, filhos, filhos saudáveis, saudáveis, bonitos, lindos. Quantas coisas nós temos recebido, irmãos, desse Deus. Então, nós temos que olhar e aprender a contar os nossos dias. De maneira que nós alcancemos corações sábios. É isso. Sabedoria. A vida, ela precisa nos dar sabedoria. Estamos aqui para isso. Aprenda a fazer qualquer coisa. Porque isso é sabedoria. Ainda hoje estava conversando com um irmão que trabalha aqui no nosso sítio. E eu estava falando para ele que a fazer coisas qualquer coisa é algo maravilhoso. Eu estava ajudando ele a sentar os tijolos, né? Eu nunca sentei tijolo, imagina só, na minha vida, né? E eu fui ali fazer um papel de pedreiro, né? Eu gostei demais da experiência. Então, são coisas assim que alegram a gente, porque tudo isso é vida. Tem pessoas que
se importam com nada, não fazem nem as pequenas coisas. Outra coisa que eu tenho feito também, eu sou obrigado a preparar uma comida, né? Nunca cozinhei. Mas também é bom, tudo que a gente faz é alegre para nós que somos almas eternas. Então a experiência diária ela é riquíssima para nos tornar sábios, para termos corações sábios. É isso que Deus quer, está aqui no versículo 12. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Certo, Deus foi embora, não foi. Né? Olha por nós, Senhor. Até quando nós estaremos nessa situação? Até quando? Aplaca-te para com os teus servos, né? Tira sobre nós o peso da tua lei, da tua ira, do seu furor. Farta-nos de madrugada, farta-nos com a tua benignidade. Quer dizer, de um dia para o outro, às vezes o dia de hoje não foi muito bom, mas amanhã pode ser um dia excelente. Então, quando é que Deus intercede? Quando nós estamos dormindo. Porque nós estamos no reino de Deus quando nós estamos dormindo. É no mundo de Deus quando nós dormimos. É aí que ele intercede por nós. Por isso o salmista diz, farta-nos de madrugada com a tua bondade, com a tua benignidade. Os irmãos percebem, não tem sacerdote, não tem oração brava, oração fraca, não tem procedimento, sacrifício, não tem nada disso. É um homem falando com Deus. Esse é o nosso povo. Isso é uma coisa maravilhosa. Acho que só nós temos isso. Só nós temos a liberdade de falar com o nosso Deus. Todos nós, você que está me ouvindo. Fora disso, irmão, nós precisamos falar com o padre. Para ele falar com Deus por nós. Falar com o sacerdote. Com o espírito, com o guru, com o médium, com não sei o quê. Tem de tudo. Ledor de sorte, joga búzios. Joga búzios. Pois é. Entende? Então, a nós que somos o povo de Deus, a nós que somos o Israel bíblico, foi nos dado a condição de falar diretamente com o Criador, com Deus. É isso que está expresso aqui, neste salmo. Farta-nos com tua benignidade para que nós nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Porque é Ele que faz o dia seguinte. Ele que faz o dia seguinte. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste. Faz-nos compreender as provas que nós passamos. As provas, essa é a nossa história. Lê a história do povo, diz, essa é a nossa história. Ou os fatos dessa tua vida presente, tanto faz. Mas alegra-nos, ajuda-nos a compreender esses anos que nós vimos o mal. Nos faça compreender que é uma necessidade. É claro que isso só tem sentido se a gente for eterno, se a gente segue existindo. Senão, não tem sentido uma instrução dessa, irmão. Os religiosos não se importam com isso, porque na verdade eles não conhecem a Escritura. Eles não conhecem as Escrituras Sagradas, os religiosos. Os teólogos não entendem as Escrituras Sagradas. Eles trabalham em cima de conceitos. Eles pegam passagens aleatórias e formam um conjunto de crenças. Isso não é entender as Escrituras Sagradas. As Escrituras são muito mais profundas, como nós estamos vendo. É claro que ela tem que falar de imortalidade, de eternidade. Nós somos deuses. Somos deuses. Está escrito nas Escrituras Sagradas, e Jesus, ou Cristo, que é o Messias, ele confirmou isso no seu discurso. Então, o que nós vamos fazer com esse ensinamento? Não é isso? Bem, não é bem isso? Está escrito. Está escrito. Que aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida são deuses. Ele disse isso abertamente, como eu estou dizendo aqui. Se isso não for verdade, então, nós não cremos no Senhor? Ou cremos só naquilo que nos interessa? Não, nós precisamos ir nas Escrituras como alguém que tem sede e vai à fonte beber a água. E as Escrituras Sagradas é uma água límpida. Leia outros livros. Pega o livro das outras doutrinas que tem no mundo e faça uma comparação para você ver da água que você está bebendo. Alegra-nos, pois, pelos dias em que nós fomos afligidos por Deus, porque Ele é que comanda tudo. Pelos anos em que nós vimos o mal. Apareça as tuas obras,
a tua obra aos teus servos. Ele está falando aqui de nós. Ele quer que Deus mostre por que ele está fazendo isso conosco. Para nos credenciar, nos preparar para o reino que vai chegar. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Então, não existe ninguém que vive com Deus sem que ele esteja nele. Não há uma fé num Deus que está no céu. Há uma fé num Deus que habita em mim, que habita em você. É diferente. Os irmãos entendem? Está escrito aqui, a glória de Deus em nós é Deus vivendo em nós. É outro ensinamento estranho às religiões, que está lá na palavra do Senhor Jesus. Não foram, evidentemente, buscar o ensinamento que não interessa. Seja sobre nós, olha só a gravidade disso, seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que obra? É a obra que a gente vem fazendo ao longo da história, irmãos, e que será concluída. Será concluída com a chegada do reino. A nação que foi prometida a Abraão. O Senhor disse a ele que desse povo, dessa nação, dependeriam todas as demais nações e povos da terra. É isso que está escrito. Se não for assim, as escrituras não valem. Mas eu creio que seria uma loucura alguém pensar que esses escritos aqui, eles não têm valor. Porque eles estão aí faz um tempão. Basta conhecer a história, viu, irmão? Das Santas Escrituras. Que nós sejamos abençoados, guardados no profundo amor do nosso Deus. Que o nosso Cristo, que é o Messias, que é Senhor nosso e Senhor de todo o povo, de judeus, de cristãos, de todos aqueles que creem no Deus Altíssimo, que Ele possa nos guiar, nos ajudar, abençoar o nosso povo, as nossas famílias, nossos filhos amados que estão diante de nós, nossa esposa, nosso marido, cuidar da nossa casa, proteger o nosso povo na confusão que vai se levantar em breve no mundo. Nós precisamos de proteção. Esse Deus haverá de nos proteger. Vamos clamar juntos a esse Deus pela sua presença. Que Ele limpe o nosso corpo das doenças, das enfermidades, proteja o nosso corpo, a nossa vida corporal, de toda a enfermidade que há nesse mundo. E proteja a nossa alma de sermos envolvidos e dominados por esse espírito perigoso que está em toda parte e que veste pele de cordeiro, mas por dentro é um lobo devorador. Estejamos vigilantes a todo instante. Em nome